Boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando a nossa live, não só de adoração ao Senhor nosso Deus, mas também de oração e de estudo da sua santa palavra. E eu já gostaria de convidar os amados para abrir seus cantores aí no hino 159. Minha oração. Depois nós vamos estar orando. Cantemos. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar, ó, vem me abençoar, vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei, a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que amparo és em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma confortar, pra nunca me afastar de ti, Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração, que humilde faço a ti com gratidão. Tu és meu mediador, meu Rei e Salvador. Posso eu em teu amor sempre viver. Amém. Boa noite, irmã Solange. Tudo bem? Como estão as coisas por aí? Irmã Sandra também. O contemplado do meu boa noite é aquele que não levanta os olhos dali, viu? Brincando. Muito bem, vamos continuar cantando louvores. Agora o 160. Sim, vamos lá. Santo Deus e amado Pai, obrigado porque o Senhor nos concedeu mais um dia na tua presença. Nos ajuda, ó Deus, a te glorificar cada vez mais com os nossos feitos, atos, ações e pensamentos. Obrigado, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos deu através do Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a te agradecer e a te louvar. Perdoa pelos nossos pecados, porque tem dias que acontece, ó Deus, que nós não abrimos nem a sua boca para conversar contigo sobre a respeito dos nossos erros. Ó Deus, obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, obrigado por o Senhor ter nos sustentado até aqui. Continua, Deus, para nos sustentando e nos fortalecendo na tua palavra, nos ajudando a crescer cada vez mais espiritualmente através do teu Santo Espírito, que nos conduz e nos dirige. Obrigado, Deus Santo, pela fé que temos, pois não é nossa mesmo, foi dado por Ti, ó Deus.
que se fosse por nós, Deus estaria se glorificando. Mas graças a Deus, nós temos a Ti para render louvores e glória. Te peço que o Senhor esteja recebendo nossas orações e te peço por aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor esteja abençoando na Tua palavra, e também te peço pela igreja de California que o Senhor esteja sustentando cada vez mais. Esse é o meu pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 160, fé contemplada. Temos. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça que no que há de obter. A resposta sem na fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Nós lemos desde os versículos 18 até o versículo 25. Romanos capítulo 8, do 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas
também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém. Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Vamos continuar cantando, louvor a Deus, Senhor nosso Deus. Cantar mais uma vez música, assim, Cantar Preciso do Senhor. Temos? Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansiosa eleva a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansiosa eleva a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando uma calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Ei, vocês estão lembrados daquela música que cantaram o Senhor muito bom? Vamos lá? Vamos cantar? 96, né? O Salmo 96. Cantemos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses.
É bem antigo, né? Esse. Faz tempo, né, que a gente... Mais um salmo. Mais um salmo. Salmo 1. Salmo 1. Vamos lá. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, meus amados, vamos abrir nossas Bíblias. Esse texto que nós lemos em Romanos capítulo 8, somado a Mateus capítulo 9, que eu gostaria que vocês viessem para ele. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Esses dois textos vai já nos dar uma pista do que nós iremos tratar hoje. Nós, nessa série de conflitos da vida, nós fizemos uma parada domingo para falar sobre o motivo da nossa alegria na Páscoa, lembrando a libertação não só do povo judeu, da escravidão do Egito, mas também a nossa própria libertação. O Senhor nos libertou quando Cristo foi para a cruz. E como, historicamente, esse dia não se pode, colocaria outro tema, que não fosse Páscoa. Então, acredito que 90% ou 99% dos pastores que pregaram nesse final de semana, pregaram sobre a Páscoa. Uns com temas diversificados, que quando se fala de morte de Cristo, ressurreição e libertação, tudo vai dar ali, vai cair nesse centro que é o tempo. Então nós abrimos esse parêntese no domingo, e hoje eu quero continuar falando sobre os resultados, os resultados dos conflitos. Nós vimos que falamos sobre a depressão, sobre o medo, sobre a solidão, e hoje vamos falar de dois assuntos que são recentes, são dois assuntos relevantes, pertinentes nos dias de hoje. E é exatamente por causa desses dois assuntos, dessas duas palavrinhas, é que nós estamos guardados dentro de casa: enfermidade e morte. Então essas duas palavras está fazendo com que milhões e milhões de pessoas estão se cuidando, meio que obrigatoriamente. Por que isso? Porque quando depende de nós mesmos, nós somos relaxados. Quando nós não temos nenhum risco, nós somos relaxados. Nós relaxamos, como diz aquela música, quando o mar está calmo, ninguém lembra de Deus. E nós não lembramos de Deus, nós não lembramos de cuidar de nós. Quantas vezes pessoas nos aconselham, cuide da sua saúde, e a gente
vai deixando passar, vai deixando passar. Agora, nós fomos obrigados a se enclausurar dentro de nossas casas, para não se contaminar ou não contaminar outra pessoa. E é interessante isso. Então, falar sobre enfermidade nos dias de hoje é de uma relevância muito grande. É uma relevância muito grande falar sobre a doença e a enfermidade e morte. Esse texto de Romanos, capítulo 8, ele vai mais à frente, lá no 39, o apóstolo Paulo vai dizer que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a morte. Eu quero somar esse texto de Romanos 8, de 18 a 25 que nós lemos, com Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, que também é um texto que fala de doenças, não só doenças espirituais, mas doenças também físicas. E Jesus se deparou com tudo isso. Olha o que diz o texto. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na minha versão de ceifa, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ou da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Nós nos acostumamos muito a falar sobre seara. Na minha versão é trinitariana e ela fala ceifa, né? Tanto faz uma palavra como a outra. Mas é interessante aqui notar, meus amados irmãos, esses dois textos, e ainda mais a sequência do texto de Romanos 8, falando sobre a importância de se cuidar, a relevância da enfermidade. A enfermidade ela não vem com o objetivo de nos acalentar. A doença não vem para isso. A doença vem exatamente para desestabilizar o nosso metabolismo e às vezes até o emocional, por conta da enfermidade. Então, entre os conflitos da vida, existem, além do que nós já falamos, esses dois hoje. São dois assuntos que temos, muitas vezes, a maior dificuldade para aceitar. Nós temos dificuldades para isso. Para aceitar a doença, para aceitar a morte. Quando nós pensamos na doença ou na enfermidade, é interessante que nós, quando nos acometemos, somos acometidos de alguma doença, nós lutamos tanto quanto nós pudermos para nos livrar dessa doença, para nos livrar da dor. Começa a doer um dente, por exemplo. Qual é a primeira reação nossa? Procurar um comprimido. Nós estamos querendo curar aquela dor. Dor de cabeça, vamos curar. Cólica, vamos curar. E assim vai. Você vai estar sempre querendo curar aquela dor. Agora, os pesquisadores da área de saúde, e nós nunca tivemos a oportunidade de ver tanta gente, tanto pesquisador de saúde, tanto médico falando hoje sobre as doenças, e principalmente aqui está hoje reinando, que parece que o coronavírus ele veio para combater as outras doenças, aí ganhar, ele lutou contra as outras doenças, ganhou a guerra e conseguiu se apoderar do território. Se você caiu, quebrou a perna, é corona. Eu vi uma reportagem hoje que o homem
É uma sátira, eu sei, mas o homem caiu do 39º andar e morreu de corona. Eu vi uma outra conversa dizendo que o Neymar estava treinando bola dentro de casa, escorregou, aí bateu a boca na bola, a bola estava com vírus. E assim vai. A pessoa vai se operar, se morrer, é sempre do coronavírus. Então você percebe que parece que ele venceu até as outras doenças, né? Para ganhar, para ser só ele. Mas seja as outras doenças, ou seja, ele, é uma doença, é uma enfermidade. E qual é a nossa luta? É para a cura. A luta é exatamente para a cura. Então, os homens estão, os pesquisadores de saúde, estão incansavelmente lutando para isso, para conseguir vencer tudo isso. E o outro, que é mais poderoso ainda, né, do que a doença. Agora é interessante que a doença, ela vem, nós somos acometidos por ela, depois seguido da morte. Eita, o pastor agora matou todo mundo. Não é que eu matei todo mundo, mas é que quando se adoece, não tem outra coisa que pensar. Por que corre com remédio? É com medo daquela coisa se arrastar e dar em morte. Então, resumindo, o homem tem medo de morrer. Eu lembro-me que um dos nossos irmãos, ele disse uma vez o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E é verdade. A gente está sempre tentando evitar isso, evitar a morte, dar uma enrolada nela para que não seja hoje. Mas vamos lembrar de uma coisa: quando chegar o dia, não tem enrolação nenhuma. O dia do Senhor virá para qualquer um de nós, né? O dia da prestação de contas. Então, o que acontece aqui é que a luta vai sempre acontecer. Por outro lado, essa luta para não morrer, essa luta para não ficar enfermo, não, é também algo que Deus permitiu a nós. Ele deixou claro que nós deveríamos cuidar do nosso corpo. E aí nós precisamos fazer isso. Cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso metabolismo. Então, quando se pensa em enfermidade e morte, não é à toa que a Bíblia, ela afirma que o nosso último inimigo a ser vencido na nossa vida humana, né? O último inimigo a ser vencido pela raça humana é a morte. Todos os eventos da nossa vida terminam lá. A morte é o último estágio, né, do ser humano, né? A morte é o último estágio do ser humano na vida terrena. Há quem diga que morreu e acabou. Não. Começa uma nova etapa de vida eterna ou de morte eterna. E aí é outro caso que eu não vou falar sobre esse assunto. O fato é que nós estamos falando hoje o que nós devemos fazer na hora da enfermidade e na hora do luto. O que nós devemos fazer? Eu não diria o que nós temos que fazer na hora da morte. Na hora da morte tem que fazer é morrer mesmo. Agora, a ideia de como nós vamos nos comportar diante da morte de um parente, de um amigo, como nós temos que fazer. Então, a primeira coisa, como eu disse, nós tentamos lutar contra tudo isso. Nós queremos vencer. Agora, tem uma coisa positiva em tudo isso, é que aquele que entregou a sua vida a Cristo, há grande possibilidade dele passar pela morte física, mas a vitória é de que ele vence a morte eterna. Então, não tem como você pensar, eu como crente, como estudante da palavra de Deus, não tem como eu pensar na morte física sem pensar na morte eterna. Não tem como. É como também falar de amor e não pensar na ira de Deus. É como também falar de pecado e não falar na santidade de Deus. Não tem como. Uma coisa está ligada, contrariamente ligado um ao outro. Contrariamente ligado. Por quê? Porque quando se fala de santidade,
A santidade combate o pecado. É bem interessante isso. A santidade combate o pecado. A vida combate a morte. E assim você vai observando na sua vida. Então, existe a dificuldade, muitas vezes, de enfrentar essa realidade a respeito de nós mesmos. Assim como também de aceitar a morte dos nossos queridos, né, dos nossos parentes, amigos, nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes não queremos aceitar. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, considerar que esta lição, ela não deve ser apenas um incentivo, né? Nós temos que aprender, sim, com a enfermidade. Nós temos que aprender também com a possibilidade da morte. Nós temos que aprender tudo isso. Nós temos que aprender. São lições que acontecem na nossa vida. Deus, muitas vezes, nos dá, né, nos permite determinada enfermidade para que nós possamos ter mais tempo, mais a capacidade de comunhão com Ele, de pensar mais na nossa vida, quando nós estamos ali quietinho no nosso campo, no nosso deserto, não é isso? Se nós vamos observar na própria palavra de Deus, alguns homens de Deus que são exemplo disso. Vamos usar aqui dois nomes. Jó. Jó, não tem como a gente pensar em doença, em sofrimento e não pensar em Jó. O servo de Deus, um homem chamado, ele era chamado um homem íntegro, né? Reto de coração, mas adoeceu, ficou enfermo. E conhecendo toda a história da vida de Jó, como nós poderíamos aprender, ou o que nós aprenderíamos aí? Bom, com a história de Jó, nós aprendemos que a confiança em Deus e reconhecer a sua soberania precisa ser presente em todo momento da nossa vida. E nós precisamos entender que algumas enfermidades, elas são curadas e outras não. Naquela época, principalmente na enfermidade de Jó, o conceito ali da doença era, ele estava doente porque pecou. Nós já vimos isso em outras lives, outros estudos. Os seus amigos disseram que ele havia pecado. Então, sua doença era consequência de pecado. Mas será que é exatamente assim? O que nós vamos observar é que as doenças, né, as enfermidades, elas têm diferentes causas e finalidades. Então, vou segurar. Você me desculpa um pouquinho, eu já também meio apertado aqui, de garganta. Tomei uma água aqui para a gente pensar nesse texto. Jó, capítulo 9, versículo 3. Esse textinho aqui, a gente possa partir. Jó 9, 3. Vou pedir que vocês leiam aí. Versículo 3. Se quiser contender com ele, nem a de 1000 coisas lhe poderá responder. Se quiser contender, por exemplo, você está doente, e a pergunta é, por quê? Por que eu estou assim? Por que eu fui acometido dessa doença? Não dá para fazer uma pergunta dessa. Deus não tem resposta. Aliás, Ele não quer lhe dar a resposta para isso. Então, a doença, ela vem com diferentes causas ou finalidade. Vai ter sempre um propósito na enfermidade. Pode ter certeza disso.
ela vai vir para trazer a você algo, e você vai precisar, durante essa enfermidade, você vai precisar, primeiro, aceitar, trabalhar com tudo isso desenvolvido na sua mente, uma ideia do que realmente Deus está fazendo com você. E mesmo que você não entenda, a priori você não entenda, você vai aceitar. Não tem como eu não aceitar algo que vier. Vai ter que aceitar, não tem como, Nesse texto aqui de Jó, ele diz que nós não podemos contender com o nosso Deus. Não podemos. Seja lá o que for, não podemos, Então aqui no caso dele, no caso de Jó, também com aquele cego e outros mais, aconteceu também um cego lá da cidade de Jericó também, e outros mais, mas uma coisa é certa, Deus tem sempre um propósito na enfermidade e também na morte. Deus também tem o seu propósito. Vamos pensar um outro caso, o caso de Ana, Já no caso de Ana, a mãe de Samuel, a cura de sua enfermidade contribuiu para o crescimento de sua fé. E esse milagre aqui deu a ela condições para demonstrar a Deus e também aos homens a sua consagração. Então, casos de homens e mulheres que tiveram com suas vidas impedidas de continuar por causa de enfermidade. Vamos a um outro caso muito importante. Nós vimos uma reportagem outro dia falando sobre a morte do empresário de uma empresa bem grande. E a filha dele dizia o seguinte: nós somos milionários, mas o meu pai morreu sem nós podermos estar perto dele. Ou seja, todo o dinheiro do mundo não dá a você o conforto que você quer, os anseios que você quer. Então, vê isso. O dinheiro não é porque você tem dinheiro que você tem capacidade 100% de sair da enfermidade, de ser curado. Pode acontecer e pode não acontecer. Um exemplo é o caso de José. José, todos nós conhecemos, o parto. Quem não conhece vai ter que estudar o livro de Gênesis. José, ele foi levado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, levado cativo para onde? Para onde? Isso. Foi levado para o Egito e lá José se deu bem. José se deu bem. Foi levado como escravo e lá se deu bem. José ficou rico. José ficou rico. Mas aí, quando levou a sua família para junto dele, seu pai, Jacó, já foi fraquinho, já foi cheio de doenças, com muitos anos acumulados. E uma coisa que nós podemos exemplificar na morte de Jacó é que José, sendo o segundo homem do Egito, braço direito, de quem vê? De Faraó. Muito bem. Braço direito de Faraó. Então, José podia, com todo o dinheiro, com toda a riqueza que ele tinha, ele podia ter uma postura diferente. Então, sobre aí a morte dele, nós podemos exemplificar aqui essa postura dele. Como é que ele se comportou ali? Quando seu pai, ele anunciou a sua morte. Ele reuniu todos eles e anunciou aí a chegada da sua morte. Você vai ver lá no capítulo 48 de Gênesis. Jacó reúne todos os seus filhos e está para morrer. E naquele momento, apesar da tristeza, José, ele demonstrou maturidade para tratar aquela perda, a perda do seu pai. Seu pai era muito importante para ele. E ele demonstrou uma grande maturidade ali. O que eu penso aqui? É que José, ele poderia ter dito a seu pai: pai, eu sou governador do Egito.
Você não pode morrer agora. Eu vou fazer de tudo. Eu posso contratar os melhores médicos para o Senhor. Eu posso trazer a cura para o Senhor. Não se preocupe que o Senhor não vai morrer. Eu quero que o Senhor viva mais. Eu quero o Senhor mais perto de mim. Porém, não demonstrou resistência a essa perda. Chorou, como todos os outros. Sentiu a morte do seu pai. Mas ele não fez nada. Ao seu poder aquisitivo não foi suficiente para curar o seu pai. Isto não significa de que ele não sofreu, né, de que ele não ficou triste, mas que soube entender e aceitar o ciclo de Deus que Deus estabeleceu para a vida. Qual é o ciclo de Deus para a vida? O homem nasce, cresce, chega até a reproduzir, né? E depois morre. Interessante isso. Parece o ciclo da planta, né? Morre, né? O homem nasce, morre, né? Cresce, morre, né? Não, morre não. Cresce, reproduz e morre. Então, esse é o ciclo. Chega um dia e que vai. Olha, eu fico muito alegre quando eu vejo uma pessoa com idade de 90 anos, 80 e tantos anos, né? Na nossa comunidade. Qual é o mais velho? É o irmão Chico, né? É. O mais velho não tem mais é o irmão Chico. Falar nisso, procurem o irmão Chico. Vão na casa do irmão Chico, pessoal de Sobral, vão lá no irmão Chico. Eu sei que não é muito bom de estar fazendo visita, não, mas se você der uma passadinha assim, bem de longe, fale com ele. Vá de máscara, certo? Coloque sua máscara, vai lá, dê um bom dia para o irmão Chico, o bichinho não ficar sozinho. Viu? Vai lá, conversar com ele um pouquinho. Isso é importante. Então, o enfrentamento de tudo isso, né? A gente enfrenta, vai tentar lutar contra a doença, mas a gente não consegue. Agora, o que nós precisamos entender durante a enfermidade? É que a promessa do Senhor Jesus Cristo é de uma vida com Ele. Então, se eu sou salvo na pessoa do Senhor Jesus, se eu sou um crente, eu entendo que Jesus, Ele pagou o preço pelo meu pecado, mas Ele não me isentou de doença, Ele não me isentou de uma morte física, Ele não me isentou disso. Pode acontecer, mas sabe qual é o meu triunfo? É estar com o Senhor eternamente. Esse, meus amados, é o triunfo do crente. Esse é o nosso triunfo, estar diante do Senhor. O fato é que a enfermidade, ela tem os seus caminhos. E nós podemos considerar aqui 3 possibilidades de que a enfermidade era capaz de produzir em uma pessoa, né? E eu vou dizer uma coisa: quando nós somos acometidos, comumente, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Alcançar a cura. Mas vamos lembrar que Deus, Ele é soberano e nem sempre Ele realiza a nossa vontade. Nem sempre é a vontade de Deus a nós. Então o que eu vejo é que, independentemente da decisão tomada por Deus na nossa vida, sempre teremos adversidades. E quando nós estivermos aqui, nós vamos ter doenças. Nós vamos ter doença. E na doença é que nós vamos ter a oportunidade de conhecer melhor Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos repousando, ou quando nós estamos enfermos, é um repouso à força, você está tão parado no dia a dia, do corre-corre do dia a dia, que você vai ter tempo para pensar. Pensar na sua vida, né? Pensar no que você poderia fazer mais, ou se poderia retrair um pouco, dependendo da condição física que você tem. Então, você tem um bom tempo para pensar.
Sabe um lugar muito bom de pensar na vida? É quando você está internado. Quando você está internado, você tem muito tempo para pensar. Você está ali, deitado naquela cama, e tem tanta coisa para você pensar, a ponto de você fazer projetos. A ponto de você fazer projetos. Quando eu sair daqui, essa é a principal frase de um projetista enfermo numa cama de hospital. Quando eu sair daqui, etc, etc, etc. Está entendendo? Aqueles também que dizem assim, quando eu sair daqui eu vou matar fulano. Aquele que diz também, né? Mas não é por aí. A ideia de lutar pela vida, né? A ideia de lutar pela vida, então vai fazer com que você lute contra a sua enfermidade. No caso de Jó, ele pôde crescer muito em sua fé no período em que ele estava doente. E não foi só a doença de Jó que foi um exercício de aplicar mesmo a sua fé. Foi não só a sua doença, mas a morte dos seus filhos também. E é um testemunho exemplar o caso de Jó. É tanto que lá no capítulo 42, versículo 5, ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha como esse homem teve vitória na morte. Ele venceu, desculpem, na enfermidade. Ele venceu a enfermidade. Por isso, meus amados, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a vida dos homens de Deus, é sempre importante aprender lições. É sempre importante aprender lições com Deus na hora da enfermidade. Nós já tivemos casos em nossa família que o período da enfermidade foi o período que Deus usou, né? Que Deus nos usou para servi-lo em algum momento. Então nós podemos aprender muitas coisas. Aprender com Deus no período da nossa enfermidade. Então, por que não parar um pouco para aprender com Deus no período da quarentena? Deus, para mim, me deu uma oportunidade. Eu estou em quarentena, mas eu não estou doente. Há pessoas que estão em quarentena e estão doentes, estão isoladas, até mesmo dos seus parentes. Então veja como Deus está trabalhando hoje. Ele está me dando a oportunidade de não adoecer, mas um tempo para eu pensar. Aquele que está doente, ele está gemendo com a sua dor, ele está preocupado onde vai parar tudo isso, mas ele está tendo também um tempo para pensar. Jó teve todo esse tempo aqui, o período foi maravilhoso para ele reconhecer Deus na sua vida. Então nós aprendemos sim com as nossas enfermidades. E mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa, nas nossas enfermidades, nós vamos confiar e vamos aceitar. Porque não podemos perguntar. Não podemos interrogar Deus por nada. Devemos recordar, meus amados irmãos, que a nossa vida aqui na terra, não é infinita. E quem determina o dia da nossa morte é Deus. E aquele dia, Ele determina o dia que nós iremos para a glória com Ele. Romanos 8, 21 nos ajuda isso aí. Então, ainda que nós soframos, ainda que a gente vá sentir uma profunda dor nessa enfermidade, ainda que a gente sinta uma profunda dor pela perda do nosso ente querido, como crente, nós temos a esperança. Temos a esperança que em breve
Cristo virá. E se estamos em Cristo, cantaremos o cântico da vitória definitiva junto com o Senhor. A nossa doença, ela é simplesmente o processo para a morte, se for de... E com aquela morte, ainda tem a alegria de estar na presença de Deus. Então, a enfermidade tem os seus caminhos. Agora, a enfermidade, ela pode ser curada? Bom, nós podemos entender o seguinte, que a enfermidade, ela pode ser curada. Ou também ela pode permanecer. Ela pode permanecer. E também pode até gerar a morte. Então você vê três coisas importantes aqui. A doença nossa, ela pode ser curada. E como nós podemos trabalhar aqui? Bom, a cura, ela poderá ocorrer de uma forma milagrosa. E isso você não pode descrer disso. Se Deus quiser nos curar, mesmo que a gente tome remédio, é Deus que nos cura. Deus nos curou, porque o remédio, quando Deus não quer, ele é apenas um paliativo. Então a cura, ela poderá ocorrer de uma forma milagrosa, ou por meio do recurso da medicina, uma operação que você faz, você foi curado agora. Onde está a mão de Deus? No milagre e na ciência. Deus pode nos curar do jeito dele, mas ele pode nos curar também, sendo do jeito dele, com um método diferente. Deus pode fazer isso. Por isso ele colocou os médicos aqui para estar conosco. Uma pessoa, ela pode ser vítima de um câncer, está desenganada pelos médicos, e Deus restaurar a sua vida. Deus restaurar a sua saúde através da administração de determinado medicamento ou a realização de uma cirurgia. Deus pode fazer isso. E se Deus não quiser, ela morre na mesa da cirurgia. Então, a soberania de Deus aqui não pode ser questionada. Deus age de diferentes maneiras, mas a origem da cura está em Deus. Vamos ver um exemplo de uma cura sobrenatural. Algo mesmo assim, dizer assim, revogou a tua morte. A gente lembra de quem? A gente lembra do rei Ezequias. O rei Ezequias, a história dele é contada lá em 2 Reis. Do capítulo 20 em diante, fala dele, né? Também Isaías 38 fala a história do rei Ezequias. O que foi que aconteceu? O rei Ezequias, ele havia sido informado, né, pelo profeta de que ele iria morrer. Ele foi informado que iria morrer. Mas você vai observar, é que era apenas uma forma de Deus desenvolver e fazer crescer mais a fé dele no Senhor. E após aqui a sua oração, nós conhecemos, sabemos a história, quando ele descobriu que ia morrer, o que é que ele faz? Ele ora a Deus. Ele fala com Deus e ele pede a Deus que seja misericordioso com ele. O que ele queria? Ele queria fazer mais na obra do Senhor. Ele queria fazer mais. E o Senhor concede a ele. Está escrito que ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida. Então ele viveu mais 15 anos. E ele fez a obra do Senhor. Isso é importante. Não dá. Aqui não foi uma cirurgia, aqui não foi um médico. E mesmo que fosse, era Deus que estava por trás de tudo isso. Então Deus, ele age com métodos diversos na hora da enfermidade. Então ela pode também ser curada. Ou então ela pode permanecer. A doença, ela pode perdurar aí por muito tempo, você pedindo a Deus para tirar, e Ele não tira, Por quê? Porque o propósito de Deus não está na cura física. Isso aí, Jesus Cristo demonstrou isso.
o propósito não está na cura física. Quando somos curados fisicamente, agradeça muito, porque misericordiosamente Deus fez isso. O propósito dele não é a cura física. O propósito de Deus é a cura espiritual. Por isso que o período da enfermidade é muito importante para você pensar na sua vida. E possivelmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, a enfermidade ela pode ser curada, mas também pode permanecer. E muitas pessoas associam o fato de ser uma doença crônica, uma doença crônica ser falta de fé. Não tem cura, então é falta de fé. Isso aconteceu lá, né, com Jó. Percebe isso? Aconteceu com Jó, né? Aconteceu com outras pessoas. Agora, nem sempre a permanência de uma doença, ela é sinal de incredulidade. Nem sempre. O fato é que Deus, meus amados, Ele tem planos. E o plano de Deus é perfeito. Ele tem planos. E às vezes, Deus, Ele permite determinadas situações no tratar, né, com as nossas necessidades, que muitas vezes nós desconhecemos. Nós desconhecemos, muitas vezes, que estamos necessitados de tal coisa e o Senhor age. E aí, novamente, nós podemos observar isso durante as lutas e sofrimento de Jó. Foi uma luta constante durante o período da sua doença. Sofreu muito. Seus amigos o julgavam, né? Seus amigos julgavam a Jó de que ele estava sofrendo um castigo divino. Nem sempre uma doença é castigo divino. Nem sempre. Mas às vezes Deus está baixando sua mão. Mas a interpretação que aqueles homens faziam dos acontecimentos não era correta, não era justa em relação a Jó. Não era justa. Mas eles entendiam isso. Então, muitas pessoas, meus amados irmãos, elas acreditam que o espinho na carne mencionado por Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios, né, capítulo 12, capítulo 12, versículo 7 em diante, e muitos dizem que aquele espinho na carne, né, tivesse ali relacionado com algum tipo de enfermidade, e eu não vou entrar aqui no mérito da questão, o que de fato aconteceu ali, que seria isso. Mas o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com esses testemunhos desses homens que nós entendemos que Deus investiu naqueles homens com enfermidade. As enfermidades vieram para fazer com que eles tivessem tempo para repensar suas vidas, para pensar em Deus e investir em Deus. Investir na oração, investir na comunhão, não só naquela época, mas também hoje. Deus tem esse propósito. Então depois aqui, no caso de Paulo, por exemplo, né, ele entendeu isso e ele investiu tempo, né, em oração, e depois ele compreendeu que a vontade de Deus era a permanência do espinho. O que era mais importante para Deus ali era que a graça dele, manifestada em Paulo, bastasse. Era só isso que Deus queria. Mesmo doente, a graça de Deus nos basta. E ele teria essa comunhão com Deus, ele teria uma experiência, né, com a sua graça, e Deus queria que Paulo entendesse que isso era mais importante que o próprio espinho que o afligia. Então, meus amados, é interessante aqui que ele sentiu prazer na sua fraqueza por causa do amor de Cristo. E foi exatamente esse amor que transformou a sua fraqueza em força. Então, o mesmo Deus que tratou com Paulo é o mesmo Deus que trata conosco hoje. Portanto, a enfermidade ela pode ser curada ou ela pode permanecer.
ela pode permanecer. O fato é que eu preciso saber se eu estou disposto a sujeitar-me à vontade de Deus, a ponto de permanecer com a doença ou mesmo receber uma sentença de morte. Vamos pensar sobre isso. Uma vez uma certa pessoa disse para minha esposa que ela repreendesse a doença. Eu estou com uma dorzinha de cabeça, mas não aceite, repreenda essa dor de cabeça. Não vou repreender ela disso, não. Por quê? Porque Deus tem seus propósitos em cada coisa, em cada enfermidade que vem a nós, seja pequena, seja grande, seja curta, seja longa, né? E por fim, a enfermidade ela pode gerar morte. Pode ser curada, pode permanecer por um bom tempo, e depois desse permanecer por um bom tempo, pode ser curado ou pode gerar a morte. E sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Nós lidamos muito pouco com a realidade da morte. Lidamos muito pouco. E muitas vezes, por lidar muito pouco, é que nós não queremos, não temos muitas vezes, qual é a palavra que eu diria? Força, vamos usar a palavra força mesmo, para enfrentar tudo isso. Seja à beira dela, ou seja, à beira da morte, né? Se aproximando, sabendo que vai morrer, e vem o desespero, seja o fato também de familiares nossos. Então é importante nós entender isso. Apesar do Evangelho nos abrir a porta para uma esperança gloriosa, nunca tratamos bem essa condição humana, a morte. O ser humano está sempre preocupado com isso. E o apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículo 14, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Olha o que ele diz aí. Eu não sei decorar, não queria que você leia aí, por favor. Ele estava consciente de quê? Vamos lá. 2 Pedro 1,14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente no Senhor Jesus Cristo me revelou. É bem parecido essa frase de Pedro aqui, essa oraçãozinha aqui de Pedro, é bem parecido com a de Paulo, né? Combati o bom combate, né? Encerrei a carreira, guardei a fé. Eram dois servos que estavam no final de sua vida física, mas com certeza eles estavam ansiosos para iniciar aquela subida celestial, para estar com o Senhor. Então você percebe aqui que apesar da morte dele não ter sido fruto de enfermidade, que no caso não foi, né? Vale considerar aqui que ele aprendeu a lidar com a proximidade dela, né? E Pedro aqui, ele ensina que nós devemos nos preparar para esse evento, ou aceitarmos. Vamos lembrar o caso de João, né? João foi o único que não morreu de morte matada, essas coisas assim, né? João morreu lá na caminha dele, mas adoeceu. Doença de velho, adoeceu. João morreu de velho. Está entendendo? Mas adoeceu. Chegou até a hora da morte. E como esses homens enfrentaram a morte? Então você percebe isso. Que aqueles homens enfrentaram a morte com segurança, com firmeza. E não só os apóstolos, os profetas, mas os nossos irmãos da igreja primitiva. Aqueles irmãos que se viram de tochas para iluminar o jardim de Nero, cantando louvores ao Senhor, enquanto eram queimados, outros devorados pelos leões. Então, nós precisamos aprender, meus amados, a lidar com a doença e também com a morte. Pensamos nisso. O que Pedro está nos ensinando é que nós devemos nos preparar para esse evento. O evento crucial
da vida humana? A morte. Seja nós, seja a de alguém. Está preparado para a perda de quem nós amamos. Inclusive, quando for necessário enfrentar essa morte de perto por meio de sofrimento. Porque tem isso. Quando você está dentro de uma doença e ela é degenerativa e você vai pensando a cada dia na morte. E não se desespere, porque se for um servo de Deus, com certeza você vai vencer tudo isso. Então, meus amados, essas três formas da doença agir na nossa vida é o que nós chamamos aqui de caminhos da enfermidade. Ela pode ser curada, né? Pode permanecer e pode também levar à morte. Então, porque Pedro, ele podia falar com naturalidade sobre esse assunto, por causa de sua intimidade com Cristo. Assim também somos nós. Se nós temos intimidade com Cristo, nós temos capacidade para falar sobre a morte, para falar sobre esse evento, né, crucial da vida humana. E o apóstolo Paulo, ele fala ainda de uma forma bem profunda sobre a sua expectativa da morte, né, demonstrando que a partir do estar em Cristo, né, a partir daquele do estar em Cristo, o que já era algo excelente, né? A morte para ele não era nenhuma coisa triste, não era aquele monstro, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele vai dizer que o meu viver é lucro, né? É Cristo, desculpe aí. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Cada crente deveria pensar assim, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Mas pensar que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos vivendo dias de que de repente você vê um caixão. De repente você vê um deitado. E nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados. Eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Então, esses testemunhos aqui, com certeza, eles devem abrir, né, o nosso entendimento para que nos preparemos, meus amados, e aceitemos com mais resignação quando a vontade de Deus não for a cura de uma determinada doença, mas sim a morte. Se for a cura, amém. Se for a morte, amém. 2 vezes. Porque eu vou estar com o Senhor eternamente. Mas uma coisa é certa. Se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, a morte não é um bom negócio para você. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, a morte é o seu aguilhão. A morte é o seu pior inimigo. Seu pior inimigo. Então, cuide. Pense rápido. Pense forte sobre o Senhor na sua vida. Só assim você vai conseguir vencer a morte. Não tenham medo. Que quarta-feira eu vou continuar falando sobre morte. Não morro daqui até lá. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos lá esquentar? Louvores ao Senhor nosso Deus. Sim, pedir Davi, que é o Davi que esquentar. É a da pedra? Vamos lá. Vamos cantar. É aquela do Desafio da Pedra? Tá, né? Uma criança pediu para você cantar. Essa é a música que a gente tem que cantar terça-feira, né? Aí vai cantar hoje, né? É. Vamos sem virar pergunta para cantar, né? Vamos lá. Havia um pastorzinho que se chamava Davi.
apenas um pastorzinho seu rebanho a conduzir. Foi ao riachinho e 5 pedrinhas pegou. Valente garotinho confiava no Senhor. E uma pedrinha no seu estilingue ele colocou. Apenas uma pequena pedra. O estilingue ele girou, 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 girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. Girou, 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 girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. 376. Deus abençoe, Rogério. 376. Cantemos. Livres do medo temos ficado. Cristo morreu levando o pecado. Eis o resgate, o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. De uma vez, ó, sim, acredita. Ó, pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão Jesus oferece. Clama por graça com avidez. Cristo te acolhe de uma vez. De uma vez, ó, sim, acredita. Ó, pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo. Temos a paz sem medo e perigo. Vestes reais na triste nudez. Cristo enriquece de uma vez. De uma vez, ó, sim, acredita. Ó, pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito. Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há doblez. A segurança de uma vez. De uma vez, ó, sim, acredita. Ó, pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de
vamos fazer o nosso pedido de oração. A Sara pede oração pela irmã, a mãe dela, né? A mãe dela pede também oração pela salvação da mãe da Sara, certo? A mãe da Cláudia. Também, e o nome dela é Isabel, né? A Isabel. E pela Antônia, que é a irmã dela. Muito bem. A Cláudia pede oração pela salvação da mãe dela, que é a dona Isabel, e da irmã dela, que é a Antônia. A Sara pede pelas crianças, né, pela saúde do Alisson, do Rian, vítima de queimadura. Né? A criança que a gente orou ontem na live infantil. Muito bem. O Flávio pede oração, né, pela saúde e segurança da família, da nossa família, da família dele, né? Salvação também dos familiares. Muito bem. O Felipe pede aqui oração pela saúde dele. Né? Muito bem. Vamos orar pela saúde do Felipe, para que Deus esteja aí blindando ele aí, né? Lá no regional, né? Amanhã é o primeiro dia dele. Vamos orar para que Deus seja glorificado na vida dele. Também a irmã Cancelita pede oração pela família dela, pela sua saúde, né? Também por todos nós. E pela conversão de pessoas que uma vez escutam a palavra de Deus. Muito bem. Aí também pede pela família. Estou olhando aqui porque lá está parado. Pela família dele, também pela saúde, vida espiritual também. Emanuel Lima está nos assistindo, né? Que legal, muito bem, vou orar por você, viu? A irmã Lúcia pede pela família dela. Sandra Frota pede pela mãe que está com a pressão alta e também pela sua família. Então estão vendo aí, né? Eu estou só lembrando a vocês. Elisângela Dutra é minha prima, aqui lá de São Paulo. Né? Vamos orar também por essas famílias que estão longe de nós. Também pelo Dedé, que está nos assistindo. Então vamos lá. Está normal lá. Melhorou lá. Atualizou. Então vamos orar. Santo Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, ó Deus, que soberanamente e graciosamente o Senhor, misericordiosamente o Senhor derramou sobre nós. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. E aqui, ó Deus, eu tenho uma lista de pessoas que querem, ó Deus, o teu favor em forma de bênção. Outros em forma de salvação. Como, por exemplo, ó Deus, pedimos pela dona Isabel, pela Antônia, que o Senhor Deus esteja trabalhando no coração daquelas duas mulheres, para que elas possam reconhecer, ó Pai, a tua graça sobre elas, e tanto nós pregarmos para elas, seus familiares, pregar também, a Cláudia como o Sagrado e a Sara pregar, mas até agora, Senhor, elas não. Que cada um, Senhor Deus, possa estar encontrando uma forma de lembrar das tuas proezas na natureza e na própria consciência, para que, enfim, elas venham para a tua revelação escrita, que é a tua palavra, a Bíblia. Pedimos a Deus que o Senhor esteja alimentando as pessoas com a sua palavra. Peço pela vida do Felipe, pela sua saúde e também, ó Deus, por tudo que vai desenvolver-se ali naquele hospital. Sei que não só ele, ó Deus, ali está em risco, mas todos que ali estão trabalhando, ó Deus, estão à frente dessa batalha do coronavírus, estão lá, ó Deus, expostos, e só o Senhor, para fazer com que cada pessoa dessas que estão envolvidas, elas possam sair vitoriosas de tudo isso que está acontecendo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor deu a ele, ao Felipe, o seu, de certa forma, o seu primeiro emprego, de uma forma bem oficial,
ele já fez vários trabalhos, mas esse, Senhor, é algo que é importante, e por ser tão importante para ele também, para nós, cuida dele. Cuida. Peço também pelo Patrick, que você está ali também, não vamos esquecer disso. Meu Deus, estava também incluído na questão de todos esses que estão à frente, ali, enfrentando esse vírus, essa pandemia. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor esteja olhando também, ó Deus, para os nossos anciãos, pessoas que estão realmente no risco de ser contraído esse vírus. Que o Senhor esteja cuidando de cada um. Lá em Sobral nós temos muitos conhecidos e irmãos anciãos que o Senhor precisa, ó Deus, na sua misericórdia, estar ali cuidando de cada um deles. Peço que o Senhor esteja ali dando, ó Deus, a imunidade física e espiritual para que eles possam vencer tudo isso. Pedimos também, ó Deus Santo, pelas nossas crianças. Essas crianças, ó Pai, que estão sendo hoje protegidas contra essa doença. Que elas possam, ó Deus, serem grandes crentes. E quando eu digo grandes crentes, ser crentes fervorosos, crentes compromissados com a Tua obra. Enfim, ó Deus, cuida delas. Para que elas possam cuidar da Tua igreja no futuro. Peço também pela minha família, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um dos meus filhos, seja aqui, seja em Sobral. Cuida deles, não deixe que nada de mal venha a acontecer. Peço também pelos meus irmãos, não só aqui em Itapipoca, como também lá em Sobral. Que cada um, ó Deus, sinta agora a importância do que é estar junto, congregar junto, ter compromisso junto, servir junto na Tua obra. Peço, Pai Santo, por tudo. Peço também pela família da irmã Celita, que o Senhor Deus esteja salvando os seus irmãos, pessoas daqueles que ainda não são crentes. Enfim, ó Deus, não querendo aqui fazer injustiça, Deus, peço no geral que o Senhor esteja cuidando de cada um do Teu povo, salvando vidas, alimentando-nos, ó Deus, com a Tua presença cada dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos estar encerrando nossa programação hoje, dizendo o quanto é bom, né, estar com vocês. Continue orando por nós, né? Não nos deixe de mão, né? Ore, né? Ore por nós. Queremos estar sendo objeto de vossas orações. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.